Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Hipócrates, o pai da medicina, já dizia: faça do seu alimento o seu remédio, do seu remédio o seu alimento. Se os médicos de hoje não se tornarem os nutricionistas de amanhã, os nutricionistas de hoje se tornarão os médicos de amanhã. Aprender a dizer não aos produtos industrializados e resgatar a alimentação saudável dos nossos avós é fundamental para manter a sua saúde, o seu bem-estar físico, mental, emocional e também espiritual. Então já deve ter se perguntado: por que a minha imunidade está sempre baixa? Por que sempre quando eu como eu fico indigesto? Por que meu intestino está sempre preso? Por que ando tão desanimado, sem energia, querendo só dormir? Olá, aqui é Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. E se você identificou com alguma dessas perguntas, provavelmente sua alimentação deve estar muito errada. E nesse episódio eu vou te falar os 7 alimentos que eu evito de colocar à mesa. Então vamos lá. É mais fácil mudar de religião do que mudar os seus hábitos alimentares. É por isso, a dica aqui é convidar toda a sua família para a transformação. A dica aqui é fazer a lista de alimentos saudáveis e introduzi-la aos poucos no seu dia a dia. À medida que você começa a ingerir um alimento saudável, você passa a modificar a biologia do seu corpo e assim você irá modificar a sua mente. Por exemplo, se você passa a tomar água de coco diariamente, quando você tomar um refrigerante, o seu corpo vai estranhar. Vai ver que não está fazendo tão bem como a água de coco faz. E de forma consciente, começa a criar a crença no seu inconsciente de que refrigerante não é um bom alimento, não te faz bem. E assim fica mais fácil de dizer não quando oferecerem para você. O produto alimentício número 1 é o refrigerante. Eu evito ao máximo de colocar o refrigerante sobre a mesa. Toda vez que você for comer um alimento, pergunte a si mesmo: existe na Amazônia? Tinha ele há 100 anos atrás? Se a resposta for não, então caia fora, porque o seu corpo, geralmente, ele vai ter dificuldade de digerir, causando inflamação no seu intestino. Ora, não existe um pé de refrigerante. Isso é invenção do ser humano. Um produto alimentício rico em açúcares e conservantes é uma bebida altamente ácida. Enquanto o pH do sangue é em torno de 7,35, o refrigerante é 2,5. Olha que o pH é em escala logarítmica, ou seja, para transformar o pH de 2,5 para 7,35, você precisa estar sempre multiplicando por 10. Então, veja só, você multiplica por 10 5 vezes. Ou seja, o 2,5 para passar para 3,5, você multiplica por 10. De 3,5 para 4,5, vezes 10 novamente. Até chegar em 7,35, você multiplicou 10 vezes 5 vezes. Então, veja só, para 3,5 é vezes 10. Para 4,5 é 100 vezes. Para 5,5 é 1000 vezes. Para 6,5 é 10.000 vezes. E para 7,5 ele é 100.000 vezes mais ácido que o pH do sangue. É algo absurdo. E para neutralizar, você tem que beber em média 32 copos de água. Impossível, né? Então veja só, para resolver esse problema da acidez, o seu corpo ele tem que fazer o sistema de tamponamento. Ou seja, ele tem que remover cálcio dos ossos para formar o bicarbonato de cálcio. Então,
se você não fizer nada, o seu próprio corpo faz esse processo de defesa. E o que você vai ter no futuro? Vai desenvolver problemas ósseos, como a osteoporose. E aí você não vai saber por que você desenvolveu essa osteoporose. Não é verdade? Além do problema da acidez, também tem um problema do açúcar. Uma latinha de 300 ml tem, em média, 10 colheres de sopa de açúcar. E para camuflar o sabor excessivo do doce, sabe o que eles fazem? Coloca gás. Isso mesmo. Se você remover o gás, aí você vai sentir o verdadeiro sabor doce, amargo do refrigerante. O produto alimentício número 2, óleo de cozinha vegetal. Ela é uma gordura hidrogenada, rica em ômega 6, pró-inflamatória. É uma gordura poliinsaturada, ou seja, na presença de calor, ela vai alterar suas estruturas. Ela vira transsaturada, que vai para a corrente sanguínea formar trombos, que são as placas de gordura, que futuramente vão entupir os seus vasos sanguíneos, quando oxidados na presença de radicais livres. E aí então força o seu coração a bombear muito mais sangue, aumenta a pressão arterial. O produto alimentício número 3 é o adoçante. Me lembro bem quando lançaram o adoçante. Paladar horrível, ninguém suportava. Então, enfiaram goela abaixo nos pacientes que eram diabéticos. E a população inteira entrou na onda. O que aconteceu? Nós acabamos adaptando ao sabor, porque o alimento ele é palatável com o passar do tempo. Já não incomoda mais quando usamos. Qual que é o grande problema do adoçante? Bom, se não existe na natureza, não é absorvido no nosso organismo. E se não absorvemos, ocorre a inflamação do intestino. Sabemos que as doenças autoimunes provêm do intestino inflamado. Em especial, o adoçante chamado aspartame. Além de tudo isso, ele é cancerígeno. Ele deve ser abolido da nossa mesa. O produto alimentício número 4 é o açúcar refinado. Esse é o grande vilão. Todo açúcar promove acidez no seu corpo. Desde o mascavo, que julgam ser natural, até os refinados. É o verdadeiro doce amargo da saúde. Há 100 anos atrás, o açúcar ele era o ouro branco, porque ele era raro de encontrar. Com a escravidão, a mão de obra ficou farta, iniciou o cultivo em larga escala e então se popularizou. O grande problema é que ele vicia até mais do que cocaína. Depois que introduziu o açúcar, então apareceram as doenças modernas, como a cárie, a obesidade, o diabetes, diabesidade, que é a obesidade com o diabético, a hipertensão, infarto, Alzheimer, Parkinson e até mesmo o câncer. Tudo isso é causado pelo docinho do dia a dia. A dica é consumir o açúcar das frutas, em forma de fruta e não de suco. Aqui está o grande perigo. Quando você consome o suco, você bebe só frutose, livre das fibras. Isso faz o pâncreas liberar muito mais insulina, levando à resistência insulínica e também uma doença no fígado chamada esteatose hepática não alcoólica. Resumindo, o açúcar no fígado ele vai virar álcool. O produto alimentício número 5 é o glúten. Isso mesmo. O glúten é uma substância que ele não existe na natureza. Ele é produzido pelo homem a partir de 5 nutrientes. Na presença do calor, libera uma proteína no seu corpo que não digerimos, chamado glúten. Quais são esses 5 nutrientes? Aveia, trigo, malte, centeio e cevada. Então aqui vai o alerta. O pior deles é o trigo. Ele contém uma substância que a gente chama de amilopectina. Talvez a mais poderosa substância que faz o seu corpo criar a famosa resistência insulínica. Então, aquele pãozinho que você come de manhã, que contém farinha de trigo,
pode estar te matando lentamente. Ele é diferente do pão que o Jesus Cristo fazia antigamente. Ele simplesmente tem 4 vezes mais o poder de liberar glúten. Então fica a dica. Troque o seu pãozinho de farinha de trigo por farinhas de castanhas. Tem as castanhas de amêndoas, por ovos cozidos, pela tapioca. Para saber mais, acesse o nosso site www.cerone.com.br e adquira nosso livro Hábitos Cerone ou cadastre-se para o próximo workshop. E para finalizar, vou te falar dos 2 últimos alimentos que devemos evitar ao máximo. O produto alimentício número 6 é o leitinho de vaca industrializado, pasteurizado e os seus derivados. Se você tem mais de 4 anos de idade, eu recomendo fortemente que inicie o abandono do hábito de beber leite de vaca. Principalmente estes pasteurizados embalados em caixinhas. Se você vive de constipação, gases, processos alérgicos, fique o alerta. O leite que você bebe, ele está rico em lactose. E você para de produzir essas enzimas que digerem este açúcar após os 4 anos de idade. Sem contar os hormônios do crescimento, que é dado à vaca para aumentar o seu crescimento. E tem também potencial cancerígeno. Segundo o Jornal de Nutrição dos Estados Unidos, chamado American Journal Clinical Nutrition, além de provocar a diabetes tipo 1. A dica aqui é substituir pelo leite de castanhas, a água de coco, é muito mais saudável. O produto alimentício número 7, temperos artificiais. Estes contêm uma substância chamada glutamato monossódico. A sua função é simplesmente, ele realça o doce de todos esses alimentos. Já pensou o desastre? Simplesmente vai potencializar todos os outros alimentos a intensificar a resistência insulínica, que é a causa das doenças modernas. Então a dica aqui é usar os temperos naturais, que têm ação nutracêutica, que funcionam como remédio, são verdadeiros antibióticos e antioxidantes naturais, como o alho, que tem a lisina, a cebola, que baixa a insulina nos diabéticos, o curry, que tem açafrão, capaz de silenciar o gene do câncer. Falamos de 7 alimentos que eu considero verdadeiros lixo tóxicos para o corpo e que te mata silenciosamente através da inflamação, impedindo que você possa ter saúde de verdade. As pessoas acham que ter saúde é somente ter ausência de doença, mas vai muito além disso. Ter saúde é orquestrar uma sinfonia de bem-estar corporal, mental e espiritual. É ter serenidade no seu sistema nervoso, uma harmonia mental, um conforto no seu próprio corpo, energia quando precisar, força, disposição a qualquer hora e também repouso quando o corpo necessitar. Essa é a receita da longevidade saudável. Se você ainda não se atentou para a importância dos alimentos que você consome, comece a prestar atenção e praticar as dicas que você vai sentir toda a diferença. Então, o que você achou dessas dicas? Qual assunto você gostaria de saber mais a respeito? Continue acompanhando este podcast. Eu sou Abílio Cerone, seu doutor saúde do Dicas Curtas. Conheça os demais experts em www.dicascurtas.com.br.